Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma terça-feira, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho de conhecimento de mundo. Mas, professora, o que seria isso, né? Bom, em todas as aulas, em todos os momentos, né, em que a gente está junto, trocando conhecimento, a gente sempre aprende coisas que nem sempre só falam da parte do conteúdo, né, proposto pela disciplina, né? O que eu quero dizer é que hoje, mesmo em inglês, a gente vai conhecer algumas coisas do mundo que nos cerca, né? Eu gostaria que vocês, esse conteúdo, né, de saiba mais, de conhecimento de mundo, tá nas páginas 16 a 19, tá? E aí a gente quase conclui essa unidade 2, tá? Então, na página 16, tem um quadro bem interessante fazendo a seguinte pergunta: Why is the school bus yellow? Que quer dizer, por que o ônibus escolar é amarelo, né? Já pararam para pensar nisso? Principalmente nas histórias, né, que envolvem a língua inglesa e até mesmo aqui no Brasil a gente vê muito os ônibus escolares amarelo. Mas por que será, né? Por que não é qualquer outra cor? Bom, e é isso que eu convido a vocês a darem uma lida, esse box explicativo, né, explicando mesmo o porquê dos ônibus, né, serem em amarelo, tá todo em inglês. Então, vai ser muito tranquilo de vocês lerem e compreenderem esse significado. Tenho certeza que vai ser uma leitura bem prazerosa, porque é algo que eu considero que deva ser novo para vocês, tá? Após, aí tem umas questões sobre esse assunto, né? De, por exemplo, como vocês vão para a escola, né? Então, quero que vocês façam na página seguinte, na página 17, respondam, né, essas perguntinhas. Logo após, a gente vai ver mais uma questão sobre conhecimento de mundo, que é as leis de trânsito e também as placas de sinalização. Em todos os lugares que a gente transita, mesmo na nossa cidade, que não é um grande centro, a gente vê, né, nas rodovias, nas ruas, né, mesmo que sejam ruas não tanto transitáveis por veículos, placas de trânsito mesmo. Mas vocês vão me falar, mas tia, eu ainda sou adolescente, pré-adolescente, eu ainda não dirijo, né? Como eu vou saber? É verdade. Quando a gente é mais velho, né, e a gente faz, por exemplo, testes para poder aprender a dirigir, a gente precisa conhecer todas as placas. Mas eu tenho certeza, hein, pessoal, que vocês, com o conhecimento que vocês têm, conhecem as placas de trânsito, porque elas estão muito presentes no nosso cotidiano. E aí, eu tenho certeza que em algum momento, até pode ter perto da casa de vocês, uma plaquinha, por exemplo, que tem um Ezinho, a letrinha E, por exemplo, e indica essa plaquinha só com E, simples, que você pode parar e estacionar naquele local. Se ela tiver com traço, é porque você não pode estacionar. Se tiver com 2, não pode parar e estacionar. Algumas outras placas não têm os símbolos, mas tem coisas escritas, né? O SIG, o PARE, né? Tudo isso são placas de trânsito. Não precisa necessariamente ser aquelas com aqueles códigos que a gente, quanto, né, motorista, aprende. E aí, no material de vocês, que é muito bacana, na página 17, tem algumas placas de trânsito para que vocês visualizem e conheçam, né? Caso alguém não conheça algumas. Tem aquelas de setinha, né? Por exemplo, uma setinha na vertical, quer dizer que você pode seguir, que por ali tem rua. Se a setinha vira direita, quer dizer que ali tem uma outra entrada e assim por diante, né? Então, existem inúmeras. E aí eu quero que vocês deem uma visualizada. Só que
a gente não vai falar de fato sobre as placas de trânsito, e sim sobre as leis de trânsito. Também na página 17 existem 4 itenzinhos aí que tá escrito leis de trânsito em inglês, né? Traffic laws, que significa leis de trânsito. E aí tem 4 leis de trânsito em inglês. O que eu quero que vocês façam? Que vocês tentem traduzir, né? Procurem a tradução das palavras que vocês não conhecem e descubram quais são essas 4 leis de trânsito, tá? As leis de trânsito, elas não servem só para os motoristas, né? Que estejam, por exemplo, motorizados, mas servem para vocês, pedestres também, né? As leis de trânsito são tanto para os motoristas, assim como para os pedestres. E essas 4 que estão aí, elas são bem propícias para vocês. Então, eu quero o seguinte, que vocês façam a tradução dessas 4 leis de trânsito. Elas estão assim, nos pontinhos vermelhinhos, tá? Tá escrito assim, ó, alguns conselhos ao andar na rua. E aí, abaixo tá as 4 leis de trânsito. Então, vocês traduzam no caderno, coloquem aí a página 17, tá? Coloquem essas leis de trânsito que vocês traduziram. Após a atividade, uma das atividades é o seguinte, vocês precisam criar, né, dicas para conscientizar as pessoas sobre as leis de trânsito. No finalzinho da página pede para vocês fazerem isso como atividade. Então, a gente vai seguir essa proposta do livro, tá? E aí, na página 18, vocês façam essas dicas de conscientização. O material pede 7 dicas de conscientização para vocês completarem, tá bom? Dicas, né, do que pode fazer, do que é seguro fazer, né, ou do que não pode também, tá bom? Entenderam? Logo após essa atividade sobre as leis do trânsito, sobre o que a gente falou de placas, a gente tem aí no nosso livro um outro boxzinho falando sobre a banda Beatles, The Beatles. Vocês já ouviram falar? Bom, eu não sei. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Os Beatles, como fala aqui no material de vocês, foi uma banda que fez muito sucesso nos anos 60. Muito tempo, né, pessoal? Mas eles têm uma música que se chama, na tradução, né, Submarino Amarelo. Tá? E aí, já que a gente tá falando sobre meios de transporte, falamos sobre ônibus amarelo, falamos sobre placas, leis, vamos ouvir essa música deles, tá? Que é bem bacana, em inglês, claro. E aí, no material tem a letra dela em inglês e a letra em português. O que vocês vão fazer como atividade? É uma atividade de listening. Vocês vão ouvir, eu vou colocar o link aqui na plataforma para que vocês não precisem ficar procurando a letra, né, a música, o áudio, e aí vocês vão ouvir, vão acompanhando aí a música em inglês. E aí tem trechos aí no livro que tá só o espaçozinho. Nesse espaço vocês vão precisar completar o que tá faltando e o que vocês ouviram. É uma atividade muito bacana, sabe por quê? Porque faz com que vocês treinem um ouvido. E na língua inglesa é muito importante a gente saber ouvir, para que a gente entenda o que o outro está falando, entenda a pronúncia. Porque as palavras, as letras, né, os fonemas, eles são muito parecidos. Então, se a gente não tiver com o ouvido bem aguçado, muitas vezes a gente não consegue. Então, essa atividade é muito bacana. Não sei se vocês já fizeram alguma assim, mas eu adoro atividades desse tipo. Vou colocar o link, escutem, né? Ouçam e aí completem o espaço que falta, tá? E depois podem fazer a leitura ao lado do texto, né? Da música em português também, tá bom? E aí depois de feito tudo isso, o que tem que fazer? Me mandar, ok? Lembre-se que eu tô anotando tudo, hein, pessoal? Um beijo. E se vocês não entenderem alguma coisa, é só fazer contato comigo, tá bom? Até mais!